Há uma ideia que circula silenciosamente por trás de quase tudo que chamamos de mudança de vida, sucesso, fracasso, repetição de padrões ou até sorte. Ela não é nova, não é mística no sentido popular, nem pertence exclusivamente à ciência ou à espiritualidade. Ainda assim, poucas pessoas realmente a compreendem. O que costuma ser chamado de manifestação quântica não tem a ver com desejar intensamente algo até que o universo obedeça. Tem a ver com algo mais desconfortável, mais sutil e justamente por isso mais poderoso, a relação direta entre quem você é, como percebe a realidade e aquilo que se torna possível dentro dela. A maior confusão começa quando se acredita que a realidade responde a pedidos. Na prática, ela responde à coerência. Não há coerência do discurso, nem a da intenção declarada, mas a coerência entre estado interno, percepção e ação. A realidade não escuta palavras, nem reage a pensamentos isolados. Ela se organiza em torno de padrões. E padrões são sustentados por repetição emocional, por expectativas silenciosas, por hábitos de atenção que se tornaram automáticos ao longo do tempo. Quando se fala em manifestação quântica, o ponto central não é criar algo do zero, mas entender como as possibilidades já existentes se tornam acessíveis ou inacessíveis dependendo do estado de consciência a partir do qual se vive. A física moderna descreve um universo onde nada está completamente definido até ser observado, medido ou experimentado. Antes disso, existem apenas probabilidades. A vida cotidiana não funciona de maneira tão diferente quanto parece. As oportunidades, os encontros, os caminhos profissionais, as escolhas pessoais e até os conflitos que se repetem fazem parte de um campo de possibilidades muito mais amplo do que aquilo que normalmente se percebe. O que reduz esse campo não é o acaso, é o foco. A atenção humana funciona como um filtro extremamente seletivo. A maior parte da realidade passa despercebida o tempo todo. Aquilo que é notado, valorizado e interpretado ganha força, continuidade e, com o tempo, aparência de inevitabilidade. Não porque seja o único caminho possível, mas porque foi o caminho constantemente reforçado. É assim que muitas pessoas vivem anos dentro da mesma narrativa interna, acreditando que estão reagindo ao mundo, quando na verdade estão reforçando a mesma leitura dele. Manifestação quântica nesse sentido não é um ato pontual. É um processo contínuo de alinhamento entre percepção e identidade. O que se chama de colapsar uma realidade acontece quando a atenção deixa de oscilar entre versões contraditórias de si mesma. Enquanto alguém pensa em mudança, mas se comporta como quem espera perda, enquanto deseja expansão, mas mantém o corpo em estado de alerta constante, enquanto fala em confiança, mas toma decisões baseadas em medo, o campo de possibilidades permanece restrito, não por punição, mas por coerência interna. Existe uma diferença fundamental entre desejar algo e tornar-se compatível com aquilo. Desejo é tensão. Compatibilidade é sintonia. Uma mente em conflito envia sinais confusos e sistemas complexos como a vida respondem melhor à clareza do que à intensidade. Por isso, muitas tentativas de mudança falham não por falta de esforço, mas por excesso de ruído interno. A pessoa quer avançar, mas ainda se identifica profundamente com a versão que precisa se proteger, se justificar ou se preparar para o pior. Essa identidade não é errada. Ela apenas sustenta uma realidade específica. Dentro da lógica quântica, todas as versões possíveis de um sistema coexistem até que uma seja favorecida. Traduzindo isso para a experiência humana, existem versões de você que lidam com desafios de forma diferente, que percebem oportunidades onde antes havia ameaça, que tomam decisões com mais calma, presença ou clareza. Essas versões não surgem magicamente no futuro. Elas já existem como potenciais. O que define qual delas se expressa é o grau de identificação com certos estados internos e não com outros. É aqui que muitas abordagens superficiais se perdem. Elas tentam alterar o resultado sem tocar na base. Tentam mudar circunstâncias sem revisar o observador. Só que o observador não é neutro. Ele participa ativamente da realidade que experiência. A forma como você interpreta eventos, o significado que atribui a eles e a resposta emocional que se repete criam um padrão previsível. Com o tempo, esse padrão parece ser quem você é, quando na verdade é apenas um estado treinado. A manifestação quântica começa quando se percebe que mudar a realidade não é convencer o mundo a se comportar diferente, mas reduzir a incoerência interna. Isso exige um tipo específico de atenção, mais silenciosa e menos reativa. Exige observar pensamentos recorrentes sem se confundir com eles, reconhecer emoções sem transformá-las imediatamente em decisões e, principalmente, questionar a identidade que se formou a partir de experiências passadas.
Uma mudança real raramente acontece no momento em que algo externo se transforma. Ela acontece antes, quando certas respostas deixam de ser automáticas. Quando a mente para de antecipar sempre o mesmo desfecho. Quando o corpo começa a sair do modo de sobrevivência e entra em um estado mais organizado. Esse ajuste interno não é espetacular, mas é decisivo. A partir dele, escolhas diferentes se tornam possíveis, e escolhas diferentes alteram trajetórias. Não se trata de negar dificuldades nem de fingir controle absoluto. A vida continua imprevisível. O que muda é a posição a partir da qual se responde a ela. Uma pessoa alinhada não reage apenas ao que acontece. Ela participa com mais consciência do que reforça, do que evita e do que sustenta ao longo do tempo. Essa participação ativa, ainda que sutil, tem efeitos cumulativos profundos. Quando se fala em mudar a realidade, o que realmente está em jogo é mudar a relação com o campo de possibilidades. Uma mente rígida percebe poucas opções. Uma mente treinada para observar sem colapsar imediatamente para o medo ou para a expectativa negativa começa a perceber nuances. E nuances são portas. Não portas místicas, mas práticas. Conversas que antes passariam despercebidas. Decisões que antes seriam adiadas. Limites que antes não seriam colocados. Tudo isso altera o curso de uma vida sem a necessidade de grandes rupturas. A manifestação quântica não acontece porque alguém decidiu acreditar mais forte. Ela acontece quando alguém sustenta um estado interno por tempo suficiente para que ele se torne referência. A realidade, então, se reorganiza não como um prêmio, mas como um reflexo. Isso não elimina esforço nem ação. Pelo contrário, a ação continua sendo essencial, mas deixa de ser movida por urgência e passa a ser guiada por clareza. No final, compreender a manifestação quântica é compreender responsabilidade em um nível mais profundo. Não a responsabilidade pesada da culpa, mas a responsabilidade sutil de reconhecer que aquilo que você sustenta internamente importa. Importa mais do que slogans, mais do que técnicas isoladas, mais do que tentativas esporádicas de mudança. Importa porque define o ponto a partir do qual você observa, escolhe e age. Talvez a pergunta mais honesta não seja como mudar a realidade, mas a partir de qual versão de si mesmo você tem vivido até agora. Porque enquanto essa versão permanecer inconsciente, a realidade continuará parecendo algo que acontece fora do seu alcance. E quando ela começa a ser observada com clareza, algo se desloca. A realidade não muda de repente. Quem muda é o lugar de onde ela é percebida. E isso silenciosamente muda tudo.